estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló, agora acompanhados de Giovana Tassi, representante da Globo aqui no podcast. E a gente vai bater um papo sobre cultura corporativa no mundo jurídico, né? O pitch cultural que todo mundo fala que é importante. E, cara, eu pessoalmente já passei por escritórios, já passei por alguns ambientes mais tradicionais, menos tradicionais, já trabalhei em empresas de tecnologia, já trabalhei em grandes corporações e a gente sente, né, a diferença de cultura. E como que você percebe essa diferença dentro do universo jurídico? Isso ainda existe? Oi, Isa. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer ter você. Eu acho que faz muita diferença a questão da cultura para qualquer ambiente de trabalho. Eu sinto que quanto mais a cultura for informal, as pessoas tiverem mais conexão dentro do trabalho, isso aumenta não só o engajamento, mas também a produtividade. Então, eu comecei no mundo jurídico muito jovem, desde o primeiro ano da faculdade, o que às vezes não é comum de acontecer. E antes mesmo de começar a faculdade, eu já tinha uma visão muito mais informal do jurídico, né, do direito. Então, você entra lá na faculdade ainda, é doutor, doutora, as pessoas até no modo que você vai fazer uma entrevista é sempre muito formal. É melhor você pecar pela formalidade do que pela informalidade, né? Sim, sim. Então, a gente tem muito disso. E desde o meu primeiro estágio, eu dei a sorte de já ingressar no mundo jurídico num ambiente muito informal, no escritório, bem informal, numa área que também tem um pouco dessa questão da informalidade, que é o direito desportivo. E desde o começo, desde o dia 1, desde a entrevista, eu percebi que as pessoas, elas traziam mais você para perto. E eu acho que isso faz toda a diferença dentro do mundo jurídico. E já passei por outros escritórios também, uns mais informais, outros mais formais. E o que eu percebo é que quanto mais você tem essa questão de informalidade, de proximidade, você se conecta muito mais com as pessoas, você traz elas mais para perto. E isso automaticamente acaba aumentando o engajamento, o senso de trabalho em equipe, porque você não está aqui, pelo menos para mim, né? O trabalho é algo que a gente passa boa parte do nosso dia com as pessoas que a gente trabalha. Se a gente não tem um bom relacionamento, se a gente não tem uma conexão com elas, você não vai se sentir bem. Você vai estar ali só como mais uma pessoa dentro do trabalho, né? Então, eu acho que esse senso de pertencimento a uma equipe é muito necessário. E eu sinto que a informalidade, ela traz um pouco disso. E eu acho que essa questão de cultura, ela me pega num ponto, porque é justamente a gente se adaptar ou não a um ambiente, né? E assim, engraçado, você mencionou a sua época de faculdade. Eu tenho um amigo que agora se tornou professor universitário, e ele começou a dar aula, de repente eu vejo fotos dele postando assim na aula, ele de terno e gravata. Eu falei, que engraçado, porque assim, a minha impressão é de que a maioria dos professores que estariam de terno e gravata são professores que fazem ali um turno invertido entre escritório ou corporação e faculdade. E não era o caso dele. Ele é um professor pesquisador, então ele passa a maior parte do tempo hoje atuando no ramo da pesquisa, então não teria necessidade desse formalismo. Aí eu virei para ele e falei, cara, por que você tá de terno e gravata na faculdade, sendo que você não precisa? Aí ele falou, é porque eu preciso. Eu falei, como assim você precisa? Ele falou, os alunos me respeitam de uma forma diferente, me tratam de uma forma diferente. Os meus pares, né, colegas, professores e professoras, também me tratam de uma forma diferente se eu tô ou não tô de terno e gravata. Então, esse nível de formalidade, ele acaba naturalmente fazendo ali um pouco de parte do universo jurídico de berço, né? Você entra na faculdade, você já começa a se deparar com a skin advogado de todo mundo, e isso tá no vestuário, tá no linguajar, tá na forma de se portar até. E eu gosto de ver que há ainda ambientes que estão dispostos a flexibilizarem isso, porque são ambientes onde eu costumo me sentir mais confortável. Por exemplo, sim, eu tô aqui na minha skin informal no podcast. Então, facilita bastante, justamente, né, o desenvolvimento desses relacionamentos mais próximos. E assim,
todo respeito a quem gosta do mundo tradicional. A gente tem colegas que, assim, adoram usar terno e gravata, acham fantástico, gostam de ambientes mais formais e tradicionais. Sim. Nossa, porque para mim ser advogado é isso, né? Aí eu acho que já tem um pouco de preconceito, preconceito, né? No sentido da concepção do que é ser uma pessoa advogada. E vieses inconscientes também, né? Eu acho que isso que você trouxe do seu amigo, eu vejo isso também dentro da minha casa, né? Eu tenho um noivo que também começou a dar aula. E assim, uma pessoa super jovem que vai pra faculdade pra dar aula, se ele vai de uma calça jeans e uma camiseta, ele não é respeitado dentro do ambiente de trabalho. Isso acontece bastante. Então, até os outros professores acabam olhando diferente. Isso é muito louco, né? Quando a gente vê isso... eu lembro a época de faculdade, eu ia às vezes até de chinelo, cansada do estágio. E eu via várias meninas olhando assim, falando, nossa, que absurdo, é assim que ela se porta? Eu falo, gente, o que isso diz? Eu acho que isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, sabe? Então eu acho que é um pouco também da gente saber se portar e saber se colocar, entender a nossa importância e nos darmos valor também, independentemente da forma como você está vestida, da forma como você trabalha. Acho que tem um pouco disso também. E talvez também bastante desse autoconhecimento, né? De saber, bom, eu prefiro ambientes nesse formato, então eu vou saber procurar aqui por escritórios que tem essa pegada ou por departamentos que tem essa pegada, porque tá tudo bem. E eu gosto muito desse movimento da cultura no sentido de não é que eu não quero você aqui, é que não vai ser gostoso pra você ficar nesse sistema, cara. Às vezes você é um bicho de água e você tá na terra. E não vai dar certo, assim. Exato. Não vai funcionar tão bem. Sim. Justamente porque acaba impactando também num outro tema que a gente já tocou aqui no podcast, que é na segurança psicológica das pessoas, né? Você se sentir confortável. Então, se você se sente mais confortável aí, de salto alto e vestido e com um ambiente tradicional, formal, ótimo. Se você quer usar salto alto vestido no ambiente informal também, ótimo. Eu acho que talvez o que é mais difícil pra gente é também encontrar, né? Muitos ambientes pedem pra gente fazer aqueles testes de fit cultural antes de trabalhar lá, mas é difícil conhecer a cultura de um espaço antes de estar lá na prática, né? Exato. E não indo muito longe, a gente pode trazer isso também para trabalho remoto e trabalho presencial. Total. Tem pessoas que amam trabalho presencial e tem pessoas que odeiam. E aí, o que você faz? Não, pra mim, trabalho presencial versus remoto é tipo menu ou QR Code, sabe? São assuntos polêmicos. As pessoas são 8 ou 80, só tem fãs ou haters, não tem meio do caminho ali. Sim. E é muito isso, né? E acaba que é difícil também ter informações sobre como que vai funcionar tudo isso antes de estar na corporação. E aí, na sua trajetória, você passou por alguns espaços. Você acha que tem alguma forma da gente conhecer esses ambientes antes de estar lá? Ou vai ser 100% na prática mesmo? Olha, eu posso falar que sim e que não. Depende muito da experiência. Tem gente que já traz a cultura para fora e demonstra como que vai ser. Mas também tem pessoas que trazem uma realidade quando você vai ver, às vezes é totalmente diferente. Ou então, sei lá, uma gestão que tem aquela visão que é pró o que você pensa, e aí quando você entra na corporação, a corporação ainda não está adaptada àquela realidade que, por exemplo, a gestão ela prega. Isso pode acontecer. E aí, como que a gente, né, consegue alterar ou então se identificar ali dentro, onde você tem um time que é muito adepto ao que você entende, mas o restante das pessoas não. E aí fica um pouco, né, você não consegue também andar muito dentro daquela cultura. E você acha que, para você, é importante a nível de abrir mão de uma experiência por conta da cultura? Eu acho que não, mas também depende. Depende se é extremamente tóxico pra você ou se realmente você não consegue se adaptar. Esse é um ponto que, assim, eu super sou adepta a você sair de um lugar que não faz bem pra sua mente, pra, né, pra sua seu saúde, lado né? emocional. Não faz sentido você permanecer só por uma questão de status, só por uma questão de, sei lá, até mesmo financeira, vamos dizer assim. Porque no final das contas, a sua saúde tá indo pro saco, entendeu? Uma hora a conta vai chegar. Vai gastar em remédio. Exatamente, uma hora a conta vai chegar.
Mas eu sinto que determinados locais você consegue ter aquele, tá bom, jogo de cintura. E aí você também tem que trabalhar um pouco da inteligência emocional. Isso daqui não é exatamente o que eu tô imaginando pra mim, ou não é um ambiente que ainda está totalmente de acordo com o que eu acho. Mas, e se eu tentar, ou se eu tentar me adaptar a isso? Eu acho que também tem um pouco desse feeling, né? Cara, a gente falou em outros episódios aqui bastante sobre desenvolvimento e retenção de talentos e essa questão da permanência das pessoas nos espaços, a rotatividade alta que muitos departamentos e escritórios estão enfrentando. E eu, pessoalmente, vejo a cultura como um fator muito Primordial, muito relevante para essa retenção. Porque, pessoalmente, hoje eu penso, poxa, se eu tô num lugar em que o ambiente é fértil, assim, vão ter momentos, vão ter atribulações, você vai ter insatisfações. Eu acho que isso é muito natural, né? Faz parte, a gente é irresignado com o status quo, isso é bom, isso é positivo, porque te move. Mas enquanto o ambiente for fértil, for adequado para você, e aí, de novo, você pode estar com fit a um tipo de ambiente ou outro, mas quando você se sente assim, dentro de casa, né? Você se sente confortável, aquilo te motiva a ficar e a querer mais, né? E a lutar por essas irresignações no ambiente que você tá. É meio que, eu sei que essa terra aqui é fértil, então é aqui que eu vou plantar. É a conexão, né? Até o vestir a camisa do ambiente que você tá. Eu acho que isso faz muita diferença. Essa questão do engajamento. Quando você tem uma pessoa engajada e uma pessoa que não tá tão engajada, isso reflete nitidamente em produtividade, reflete nitidamente como a pessoa trabalha. E voltando um pouco pro lado pessoal, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que se identificar, as pessoas têm que estar conectadas, seja num ambiente muito formal, seja num ambiente totalmente informal. Trouxe aqui um pouco da minha visão, que para mim a informalidade é algo muito importante, pela conexão que você cria dentro do ambiente, mas é o que você falou, né? Tem pessoas que têm outra visão, que têm outra necessidade, e aí tá tudo bem, vai ter outras pessoas que vão se conectar com isso também e que vão se sentir bem num ambiente como esse. Mas também você não tem que se crucificar, né? Se você não tá adepto àquele lugar. Não é porque você... eu já passei por isso, de às vezes tá num ambiente que a cultura não é algo que eu acredito e eu me culpava por não estar produzindo ali, por não estar feliz ali. Como assim? Eu não sou boa o suficiente para esse ambiente? Mas aí a gente tem que pensar um pouco ao contrário, né? Será que esse ambiente é o bom o suficiente para mim? Exato, exato. E aí é aquele match, né? Quando você Sim. encontra o ambiente que tá dentro dos seus parâmetros, né? É uma dupla busca. Sim. Então a galera tá fazendo exame de fit cultural, você também tá fazendo, entendeu? Você também tá mensurando se aquele espaço é o ambiente para você. E eu acho que isso é bastante importante, né? A gente encontrar espaços onde a gente de fato se sinta em casa. E talvez entender também qual que é a meta da empresa, né? A meta da empresa é de mudar. Às vezes é uma cultura que está sendo mudada. Uhum. E aí, talvez você ali, como uma pessoa que defende, né, o tipo de cultura que a empresa quer chegar, pode ser algo positivo para você também. Você vai ser, talvez, um fator de mudança ali. Não vai ser do dia para noite, com certeza não. Mas você pode ser um fator de mudança muito importante ali naquele ambiente. Acho que isso também é muito relevante. Entender um pouco do que você falou, né? Você entender também o movimento da empresa, porque mesmo que a cultura ainda seja algo que não esteja totalmente definido, ou que não esteja totalmente de acordo com o que você acredita, pode ser que esteja mudando, e você estar ali pode ser um fator importante. Com certeza. Gi, muito obrigada pelo papo aqui sobre cultura. Isa. E para você que ficou até o final, o meu muito obrigada e até o próximo The Hub Talks.